sessão foi interrompida por tempo indeterminado para emissão dos pareceres referentes ao projeto 2649 de 2026. Reabertos os trabalhos e após consulta aos demais edis, o presidente da Casa colocou o projeto de lei 2649-2026 em votação, juntamente com os pareceres das comissões, tendo sido aprovado em primeira e segunda votação de forma unânime. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra livre aos vereadores, nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária a se realizar em 2 de julho do corrente ano e, na sequência, encerrou esta sessão, na qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 25 de junho de 2026. Em votação, a ata de número 21 de 2026. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários, manifesta-se, por favor. Aprovado a ata de número 21 de 2026. Teremos nesta ordem do dia as seguintes matérias. Projeto de lei entrando em tramitação e discussão. Projeto de lei de número 2650 de 2026, que institui o Conselho Municipal de Saneamento Básico do município de Barracão e estabelece sua composição paritária, competência, organização e funcionamento. Projeto de lei de número 2651 de 2026, que abre crédito suplementar no valor de R$ 298.500. Projeto de lei de número 2552 de 2026, que abre o crédito suplementar no valor de R$ 6.540. Proposta de lei da lei orgânica entrando em tramitação sendo repassado às comissões. Proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2026, que altera o artigo 43 da lei orgânica do município de Barracão. Proposta de emenda à lei orgânica do município número 2 de 2026, que altera o artigo 98 e acrescenta o artigo 98A da lei orgânica do município, de acordo com a emenda constitucional do número 103 de 2019, modificando o regime de previdência social. Proposta de emenda à lei orgânica número 3 de 2026, que acrescenta o artigo 149A e o artigo 153A, a lei orgânica do município de Barracão. Moção de número 3 de 2026, de autoria dos vereadores Renan Vanim, Jedielso Tássio, Raul Brizola. Eu queria aqui cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar aqui principalmente as pessoas que estão nos assistindo em casa, cumprimentar aqui os funcionários da casa, as pessoas que estão aqui no auditório, né, cumprimentar aqui todos que estão aqui presentes, né, que vêm nos prestigiar e acompanhar os trabalhos aqui da Câmara de Vereadores. Então, muito obrigado, e é muito importante que as pessoas acompanhem o trabalho da nossa Câmara de Vereadores. Dando início à ordem do dia, eu repasso os projetos de emenda e lei orgânica às comissões, as quais serão debatidas na primeira sessão após a volta do recesso no dia 6 de agosto. Então, senhores vereadores, tem este mês aí para que tirar as dúvidas, né? Os senhores vereadores podem procurar ali os advogados da prefeitura, né? Que eles possam, o Carlinhos, para que possam estar repassando alguma dúvida sobre esses 3 projetos na mudança aí da lei orgânica do município. Nesse momento, então, passamos ao projeto de lei de número 2650 de 2026. E convido a servidora Eliane para que possa vir até a tribuna explanar sobre esse projeto. Por favor, que aqui sou muito parecido, né? A Elaine e a Eliane, né? Seja bem-vinda, Elaine. Eu queria aqui, desde já,
dar os parabéns pelo trabalho que vem fazendo ali de frente, de toda, né, não só a Elaine, também a dona Tânia, que trabalham juntos aí com o pessoal da Itaipu, trazendo melhorias na questão de limpeza e organização da nossa cidade. Então, eu gostaria que você, Elaine, explicasse aqui aos colegas vereadores sobre esse projeto. Sinta-se à vontade. Boa noite a todos, senhor presidente e senhores vereadores. Encaminha-se para apreciação o presente projeto de lei, que tem por finalidade instituir o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Barracão, órgão de participação popular previsto na legislação federal e destinado a fortalecer o controle social sobre os serviços de saneamento básico no município. A criação do Conselho representa um importante avanço para a gestão pública, permitindo que o poder público, prestadoras dos serviços e sociedade civil atuem de forma conjunta no acompanhamento das políticas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, limpezas urbanas e drenagem das águas pluviais. O Conselho terá caráter consultivo, propositivo e de controle social, não substituindo as atribuições do Poder Executivo, da entidade reguladora ou da concessionária responsável pelo serviço. Entre suas principais atribuições estão acompanhar a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico, analisar a qualidade dos serviços prestados, sugerir melhorias, emitir recomendações, promover a transparência das informações e incentivar a participação das populações nas decisões relacionadas ao saneamento. Dessa forma, busca-se ampliar o diálogo entre a administração pública e a comunidade, contribuindo para aperfeiçoamento contínuo dos serviços públicos. O projeto estabelece uma composição paritária, garantindo equilíbrio entre representantes do poder público e da prestadora dos serviços, bem como representantes da sociedade civil e dos usuários. Essa estrutura assegura que as decisões e discussões ocorram de maneira democrática, valorizando diferentes pontos de vista e fortalecendo o controle social. Também merece destaque o fato de que a participação dos conselheiros será considerada serviço público relevante sem qualquer remuneração, não gerando aumento de despesa com pagamento de membros do Conselho. As reuniões serão publicadas periodicamente e terão seus atos divulgados, reforçando os princípios da transparência e da publicidade na administração pública. Assim, o presente projeto de lei não apenas adequa ao município às diretrizes estabelecidas pelo marco legal do saneamento básico, mas também fortalece a gestão democrática, ampliando a participação popular e a criação um importante instrumento de fiscalização e aperfeiçoamento dos serviços de saneamento prestado à população de Barracão. Diante da relevância da matéria e dos benefícios que proporcionará ao município, solicito-se ao apoio dos nobres vereadores. O mapeamento de todos os poços artesianos do nosso município, que é também uma exigência legal, e ontem estava a equipe, eu estava lá no distrito da São José e vi a equipe transitando e passando por lá, porque estavam realizando esse trabalho de mapeamento e pontuando todos os poços de artesianos que atendem o nosso município, as comunidades, enfim, porque aí tem que se fazer análise de água e tem todos os critérios que tem que ser acompanhado e que é função. Então, assim, um trabalho muito relevante realizado por essa equipe. Elaine, meus parabéns e estenda a toda a equipe que te acompanha o nosso reconhecimento pelo trabalho que vocês têm realizado aqui no nosso município. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores, alguma pergunta? Sinta-se à vontade. Muito bem, de sério, Eliane. Parabéns mesmo o trabalho de vocês, cara. Eu recomecei a minha vida aqui na cidade há uns 10 anos atrás. A minha vida mudou tudo, eu comecei a minha vida na simplicidade de cuidar de uma cidade da limpeza. Eu nunca esqueço que eu criei o primeiro projeto Prefeitura nos Bairros. O Júlio está aqui, me acompanhava na época, né? Me dava força, né? Porque eu precisava começar a vida de novo, e eu comecei nesse trabalho que muito se fala, mas quase ninguém quer fazer.
Então, parabéns, Eliane, pelo trabalho que você vem fazendo, você, a Tânia, você, a engenheira ambiental, ali o Paulo Colli, os meninos do urbanismo que dão todo o suporte para vocês. Dá muito orgulho para a gente, porque mexer é muito fácil. Eu vejo pessoas reclamando, né? Ah, porque a lixeira está suja, porque a lixeira não sei o quê. Aí você vai ver, é relaxamento puro, relaxamento, pessoas relaxadas que jogam lixo não deve. São poucas, mas elas existem. E aí falam mal de quem vai lá, botam as luvas e mexem com aquilo, fedendo, cheio de bicho, mas vão lá e resolvem. Então, parabéns, Elaine. Parabéns mesmo, eu sei né, da tua caminhada, do plano de saúde, coração, tudo, mas às vezes tu seja ser chata de tanto que você se preocupa que esse negócio funcione, que é tão difícil, né? Porque é um negócio que ninguém quer fazer. Então, cara, leve aí os parabéns a toda a equipe, a Tânia lá, né, que vem junto com os reciclados, melhorou muito, né, a questão do reciclado. Eu até comentava aqui na minha época, que eu cuidava da cidade, a gente tinha um problema sério, que o caminhão quebrava e não tinha... Aí as pessoas reciclavam direitinho, o caminhão não passava, nós tivemos muita dificuldade na época com o lixo orgânico também. E hoje você vê nessa parte tão tranquila, pessoas responsáveis, organização da questão do lixo orgânico também em dia, a questão do reciclado funcionando, né? Naquela época quase parou o galpão lá, eu lembro, né? Quase ficou fechado. E ver isso reativando, chama qualidade de vida para as pessoas. Então, Eliane, sinta-se à vontade para as suas considerações e obrigado de coração mesmo. Obrigado mesmo, porque é um trabalho que você faz, que se fala muito, mas poucos querem fazer. Então, tá. Muito obrigada. Então, nesse momento, senhores vereadores, passamos ao projeto de lei de número 2651 e 2652 de 2026. E convido a servidora Eliane para que possa vir até a tribuna para nós explanar sobre esses projetos. Seja bem-vinda, Eliane. Desde já, muito obrigado, está sempre aqui conosco, nos orientando, né, para que a gente, que os nossos colegas vereadores sempre possam votar com segurança, tendo ciência dos projetos, daquilo que vem sendo feito, Eliane, e não deixando, senhores vereadores, nenhum projeto parado aqui, para que nós possamos ser o entrave do município. Então, seja bem-vindo e parabéns pelo seu trabalho, Eliane, que agora estão com duas aí muito parecidas. Sinta-se à vontade para as suas considerações. Então, primeiramente, cumprimento o senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes nesta casa e também a todos os que nos acompanham pelas mídias sociais. Vamos iniciar, então, com o projeto de lei 2651/2026, abre crédito suplementar no valor de R$ 298.500. Trata-se de um recurso destinado à aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, GND 4, porque é de investimento, né? Uma emenda individual, PIX, que vem por meio do Ministério de Gestão e da Inovação e Serviços Públicos e sob responsabilidade e análise do Ministério da Agricultura. Então, esse valor de R$ 298.500, ele é destinado à aquisição de 8 equipamentos, 2 ensiladeiras área total, 2 distribuidores de adubo seco e calcário. Essas 4 máquinas, a intenção é adquirir via consórcio Ciral. Então, esse valor a gente já tem já estabelecido. Havendo a aprovação do projeto de lei, nós podemos já dar início ao processo licitatório, que já tem disponível essas máquinas no consórcio Ciral. E o restante, as outras 4 máquinas, 2 carretas agrícolas, uma grade aradora de 16 discos e uma grade aradora de 14 discos, serão licitados mediante pregão eletrônico. E tem uma previsão, mais ou menos, de R$ 341.564, entre todos esses 8 equipamentos. Só que, claro, aqui a gente está pedindo a abertura do crédito apenas para o valor do recurso da emenda PIX,
que inclusive já está o crédito em conta agora no final de junho, porque como é um processo licitatório, certamente vai haver redução de valor na concorrência pública, né? Então, a previsão de contrapartida, a gente não sabe exatamente o valor que vai ficar após o processo licitatório, mas nós temos previsão no orçamento para contrapartida. Então, por esse motivo que aqui a abertura é apenas dos 298.500. A cobertura, então, pelo próprio excesso da arrecadação, o recurso encontra-se em conta, havendo somente a complementação da contrapartida, quando tivermos o processo licitatório homologado, definido, e, havendo alguma dúvida, estou aqui à disposição. Senhores vereadores, sintam-se à vontade para alguma dúvida sobre essa abertura de crédito do projeto 2651. Senhor presidente, Fique à vontade, Leandro Ram. de igual forma, senhor presidente, como já dito por nós, todas as vezes que nós estamos votando ou apreciando ou discutindo projetos que são de abertura de crédito suplementar, no nosso entendimento, projetos de simples compreensão para que nós possamos votar. Não temos dúvidas nenhuma, presidente. Novamente agradecer a Eliane, a presença da Eliane, que sempre que solicitada se faz presente à Câmara de Vereadores, nos trazendo as informações e a defesa dos projetos para que nós possamos votar e votar com um pouco mais de segurança. A única coisa, senhor presidente, se a Eliane tem conhecimento e poderia nos informar esse valor desse recurso, que é uma emenda que foi destinada via Pix e de qual parlamentar que destinou esse recurso ao município, senhor presidente. Sim, deputada estadual Leandre Dal Ponte. Deputada federal, desculpe. Demais vereadores, com a palavra o Raul. Quero saudar o senhor presidente, os demais vereadores, o pessoal que nos acompanha, já citado, população de Barracão, funcionário da casa. Eu quero agradecer aqui, né, essa emenda que veio, uma emenda muito importante, inclusive está aqui o nosso secretário de Agricultura, e ele sabe a dificuldade que é a nossa agricultura, né, precisando de máquinas. E esse equipamento que vai ser comprado com esse recurso vai ser numa hora certa, numa hora boa, tenho certeza que vai vir mais recurso ainda, né, com certeza. E quero agradecer à deputada Leandro Del Ponte por ter atendido o nosso município com gosto de poder trazer essas máquinas, né, e liberar esse recurso para nós comprar essas máquinas para a nossa agricultura. Fico feliz, agradeço. Obrigado, senhor presidente. Mais alguma dúvida, senhores vereadores? Dona Eliane, pode passar para o 2652, sinta-se à vontade. Projeto de lei 2652/2026 abre crédito suplementar no valor de R$ 6.540.000. Esse projeto de lei é para manutenção, para dar seguimento às atividades do município. Na maior parte aqui das suplementações, é folha de pagamento e encargos sociais, tanto que aqui ali na administração nós temos na divisão de transporte, folha e encargos, divisão de licitação, folha de pagamento, obras, nós temos aqui solicitando crédito para folha, material e serviço, que o setor de obras ele tem uma grande demanda tanto de combustível, material para recuperação de máquinas, serviço também para recuperação de máquinas. No urbanismo também folha de pagamento. Na saúde, folha, encargos e serviço de pessoa jurídica, que é até um valor expressivo ali, olhando R$ 1 milhão, mas não é um valor tão grande. Haja visto que tem bastante situações de pessoa jurídica que realiza esse empenho na saúde. Um caso que eu posso citar é o Hospital de Dionísio, que nós fazemos um repasse de cerca de R$ 218 mil mês. Então, parece ser um valor expressivo, mas mensal o valor é expressivo mesmo. Vigilância em saúde também, folha e encargos. Planejamento também, folha de pagamento e um pouquinho de material de consumo para manutenção. Secretaria de Educação, nós temos a merenda escolar aqui, que nós estamos suplementando para recurso de contrapartida na merenda escolar, que o recurso que recebemos de merenda, estamos ali colocando 50 mil de suplementação na merenda escolar que vem federal, mas
o recurso federal de merenda não ultrapassa, não chega a 25 mil por mês, então todo o complemento da merenda escolar é por conta do município, então estamos pedindo suplementação de 300 mil reais. Transporte escolar é folha de pagamento, material, serviços para transporte, que é o transporte terceirizado, e serviços de terceira pessoa jurídica também para manutenção da frota do transporte escolar. No Fundeb também folha de pagamento, e creches, folha de pagamento, e na assistência social, material e distribuição gratuita, que é onde temos as cestas básicas. Então, é só um projeto de lei para manutenção da continuidade dos serviços, folha de pagamento, um pouco de material, um pouco de serviço de terceiro, que certamente nós estaremos novamente, mais no final do ano, voltando aqui, porque não é um valor expressivo, mas não é um valor que supre toda a necessidade. Então, aqui a gente faz uma espécie de remanejamento. Onde é possível reduzir de alguma fonte de recurso que não vai utilizar, nós suplementamos. Demais coberturas aqui é o próprio excesso das fontes de recurso. Então, nós estamos utilizando, para a cobertura desse crédito, superávit financeiro de recurso que ficou no final do ano, de recurso livre. Nós estamos utilizando o próprio provável excesso de arrecadação de livre, porque, obviamente, no setor público só vai se gastar se tiver o dinheiro para cobrir, né? E o recurso vinculado, ele tem a própria cobertura com a sua própria fonte de recurso. Tanto saúde como educação são recursos que estão entrando e que vão suprir essa necessidade. Mas seria somente para manutenção, um pouco de remanejamento e suplementação para poder seguir com o dia a dia da administração. Seria isso, senhor presidente. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui para contribuir. Alguma dúvida, sinta-se à vontade, senhores vereadores. Senhor presidente, da mesma forma, dúvida nenhuma, como já dito, abertura de crédito suplementar, agradecer ao senhor presidente, a Eliane, pelo trabalho que realiza, toda a equipe de contabilidade, pela presença na Câmara de Vereadores, e solicitar, senhor presidente, que Vossa Excelência suspenda a sessão para que as comissões possam emitir os pareceres, e também consultar o plenário para a possibilidade da votação em primeiro e segundo turno, no dia de hoje, tendo em vista que a Câmara de Vereadores entrar em recesso, para que não haja necessidade da convocação de uma sessão extraordinária para a votação do referido projeto, tendo em vista a importância, principalmente do projeto 2650, que é o projeto que cria o Conselho de Saneamento Básico no nosso município. Senhor presidente, muito obrigado e agradeço a Eliane pela presença e pelas explicações. Mais alguma dúvida, senhores vereadores? Sendo dessa forma, Eliane, sinta-se à vontade para suas considerações e desde já muito obrigado por estar aqui nos orientando, né, para que possamos sempre, né, dar sequência aos projetos do nosso município. Somente agradecer aos senhores pela disponibilidade e pela compreensão sempre através do envio dos projetos de lei. Em nome da administração, somente agradecer a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Eliane. Nesse momento, interrompo a sessão por tempo indeterminado para a emissão dos pareceres pelas comissões competentes.
todos que nos assistem na transmissão ao vivo também. Senhor presidente, essa comissão é favorável, tem parecer jurídico favorável. Eu dispenso a leitura do parecer e peço que o senhor consulte o plenário para nós votar em primeiro e segundo turno no dia de hoje. Da mesma forma, eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Contas e Finanças e Orçamento, vereador Leandro Ram. Senhor presidente, a Comissão de Contas, Finanças e Orçamentos também emitiu pareceres favoráveis a prosseguimento da tramitação dos 3 referidos projetos de lei. Com pareceres jurídicos também favorável, dispenso a leitura dos pareceres, senhor presidente. E também, da mesma forma, como já anteriormente solicitado, que consulte o plenário na possibilidade de votarmos em primeira e segunda votação os referidos projetos de lei. Sendo assim, eu consulto aos vereadores da possibilidade, estamos votando em 2 turnos, no dia de hoje, os projetos debatidos. Coloco em primeira votação os projetos de lei de número 2.650 e 2.651, 2.652 de 2026. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste-se, por favor. Aprovado em primeira votação. Com a concordância de todos os vereadores presentes, eu coloco em segunda votação os projetos de lei de número 2.650, 2.651, 2.652 de 2026. Quem for favorável, mantenha-se como está. Quem for ao contrário, manifeste-se, por favor. Aprovado em segunda votação. Dando sequência à ordem do dia, solicito ao nosso diretor que faça a leitura da moção número 3 de 2026, de autoria dos vereadores Renan, Tássio e Raul. Moção 03 de 2026. Os vereadores abaixo assinados nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa Legislativa requerem a aprovação da seguinte proposição e, após seu trâmite regimental, que seja expedida e entregue moção de pesar à família Boscato, pelo passamento da senhora Sandra Boscato, ocorrido no mês de junho de 2026. Vereadores Renan Vanim, Raul Brizola e Gedielson Tasso. Com a palavra, os autores da moção. Com a palavra, o Renan. Então, senhor presidente, essa moção aí feita pelo passamento aí da Sandrinha Boscato, né, uma pessoa muito querida no nosso município, uma pessoa que dedicou a parte da sua vida aí trabalhando na creche São Cristóvão aí, no bairro Industrial, né? Uma pessoa muito querida por todos aí, ela morava no bairro Simoneto e acabou nos deixando aí na última semana. Então faço essa moção aí e desejo meus sentimentos a toda a família Boscato aí, a dona Dirce, mãe dela, e peço aí então que seja entregue essa moção à família dela. Demais vereadores? A moção será confeccionada e pela Secretaria da Casa para posterior entrega à família. Senhores vereadores, era esta a ordem do dia e deixo a palavra livre aos senhores vereadores para que possam falar sobre seus trabalhos e assuntos relacionados ao nosso município. A palavra está livre, senhores vereadores, sintam-se à vontade. Senhor presidente, com a palavra, Renan. Dispensa da palavra livre. Com a palavra, Dr. Valdinei. Senhor presidente, minha saudação. Através do senhor a meus nobres colegas de mesa, a todo o pessoal aqui presente nesta casa, a imprensa, a todos os que nos assistem, a todas as pessoas aqui do Poder Executivo, secretariado, outros servidores públicos, minha saudação. Sempre eu gostaria de trazer presente, e já não é a primeira vez, mas ressaltar a importância de nós termos alguma atitude quanto a essa questão. Nós, na questão da sinalização e na questão aí da reativação dos sinais, aí dos semáforos da nossa cidade. Questão da Serra, do BNH, ela sofre aí
um volume muito grande de tráfego, né, de veículos, e por alguma questão de sinalização, muitas vezes dá algumas paradas aí no posto Gabriele, né, naquela interseção, travando a subida da serra. Então eu vejo que nós precisamos sinalizar, e talvez não, naquele caso, não reativar aquele semáforo, mas dar preferencial à BR, para não causar a interrupção, né, do fluxo na subida da serra. Hoje eu tive a oportunidade de presenciar algo semelhante, né, porque temos pessoas que estão trafegando, então quem vem, passa em frente à prefeitura, que quer passar reto, muitas vezes, né, causa as interseções, e quem está vindo pela BR dá preferência a quem está cruzando a BR, e isso está causando alguns problemas, que poderão causar, né, um entroncamento aí na serra, e um caminhão pesado como andam por aí, né, se chegar a parar na serra, ele não arranca mais sem ajuda, sem suporte. Então, nós precisamos otimizar um pouco a sinalização, tanto vertical como horizontal naquela parte, darmos preferência à parte da BR para que o fluxo siga, né, sem interrupção, e quem está com possibilidade de espera, que espere. Essa é simplesmente a lógica da coisa. Quem tem possibilidade de esperar, que espere, mas que não se interrompa o tráfego de subida da serra do BNH. Né? Então, o que nós podemos fazer, eu sei que é uma rodovia federal que corta a nossa cidade, mas o município deve ter algum poder de legislação também sobre esta parte, porque se torna uma rua pública, né, municipal. Ela está dentro da nossa margem de ocupação aí, dentro dos nossos limites da cidade, dentro do perímetro urbano. Creio que nós temos alguma possibilidade de legislar sobre isso, né, e se não apontarmos aí para alguma solução nesse sentido, e volto a falar, porque problemas acontecem, e nós tomando uma atitude como essa, poderemos prevenir outros problemas. E ativarmos aquele semáforo aí, onde tem, então, a Repesal. Né, são vários cruzamentos que ali se intercedem, a dificuldade de passar pedestres de uma margem a outra é muito grande, porque vem veículo de todo que é lado, né, e nós precisamos ali precisa ter uma regulamentação, né, porque são várias interseções, se não me engano, quatro interseções, 1, 2, 3, 4 interseções, né, e então é um sinaleiro, né, que precisa ser bem planejado para que possamos regulamentar o trânsito e pensar na segurança dos pedestres. Eu vejo pessoas idosas cruzando, né, tu cuida de um lado, vem carro do outro, cuida do outro, vem carro, né, do outro lado, então ali se torna um ambiente perigoso. Também com relação aí à Avenida Paraná, aqui que foi revitalizada, né, um trecho, nós temos deficiência de sinalização, e as pessoas batem com essa realidade e colocam a mão na cabeça depois que fazem o erro por falta de sinalização. Né, tem gente fazendo a rotatória, ainda não se sabe, né, as pessoas não têm essa segurança plena de que a rotatória esteja validada, não tem ainda, por falta de sinalização. Tem placas que já estão no chão, né, e a sinalização horizontal seria muito interessante, pare preferencial. É sempre isso, né, para que as pessoas tenham segurança no seu ato de conduzir quando chegar naquela altura. Tem gente que vem em velocidade um pouco descabida, seguindo a preferencial, né, que não é mais preferencial da Paraná, e quando vê que dá interseção com outro carro, coloca as mãos na cabeça e pede desculpa, porque faltou a regulamentação e está faltando, até que se crie o hábito, se mude de um sistema que sempre foi, para se criar um hábito diferente, a sinalização precisa ser reforçada e muito evidente. Então eu colocaria, né, é um trecho que eu rodo meio seguido e eu percebo essa dificuldade, é uma realidade muito presente e que acho que nós estamos, enquanto gestão pública, a gente tem ainda esse débito com relação a essas questões. Né? Podemos melhorar
o que já foi feito, né, em cima disso. Também, né, agradecer aí a Eliana a questão, né, da questão da criação do conselho. Nós precisamos envolver a comunidade. A prefeitura limpa, a população tem que ser englobada nessa missão de manter o que é limpo, né? Volto a repetir uma frase que eu creio que já repeti aqui, se não repeti, estou falando, né? O ambiente mais limpo não é onde mais se limpa, é onde menos se suja. Isso era uma frase que eu aprendia quando criança, né? Então não adianta fazer uma luta contra a falta de postura, muitas vezes, pela falta de educação sanitária e ambiental de algumas pessoas. Né? De algumas pessoas. Você pode limpar todo dia, se não houver a colaboração, a participação comunitária, né? A questão da consciência ecológica, o que se deve fazer. Nós vamos, enquanto servidores públicos, enquanto serviço público, sempre perder. Nós não vamos vencer se não há formação de cidadãos, né? Nós não vamos vencer. A nossa cidade se mantém, mas ela ainda tem bastante, né? Se nós andarmos por aí, agora com esses eventos, as enxurradas, com esse grande volume de água, as bocas de lobos aí um pouco trancadas com excesso de lixo, aonde a água está desaguando, está acumulando. Isso nós sabemos, né, que é falta muitas vezes de colaboração de uma parcela da população que ainda não tem essa consciência formada. Então o conselho é muito bom, né, para nós otimizarmos o que já tem e para envolvermos a comunidade para que o que se faça se mantenha. Porque se não houver esse envolvimento, nós vamos perder sempre. Você vai se limpar todo dia e vai estar sujo toda tarde, né? Não adianta, não adianta. E falta-nos bastante nesse sentido. Então, parabéns aí à criação do Conselho, que possa tornar a comunidade mais efetiva nessa missão, mais presente, possamos trabalhar a questão da consciência, né, ecológica das nossas atitudes e trazer a comunidade como parceira, né, da administração nessa parte e otimizarmos o que de bom já existe nessa prestação de serviço, né, e que possamos ver nossa cidade cada vez mais limpa, né, mais sanitariamente mais habitável, fora dos riscos, né, que o desleixo causa, que é a criação de vetores de transmissão de doença, como o mosquito, da dengue e outras coisas mais, né, uma cidade limpa, organizada, bonita, nos estimula a vivermos melhor e a sermos mais cidadãos. Mas isso cabe à gestão e a nós, cidadãos, tão grande missão quanto, né, de um lado como do outro. Então, que nós possamos trabalhar essa dimensão aí e otimizarmos esse nosso serviço em nosso município. Serei isso, senhor presidente. Muito obrigado. Demais vereadores. Com a palavra, do Leandro. Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente, senhor presidente, fazendo uso da palavra, só para agradecer os nobres colegas vereadores. Nós sabemos que a Câmara de Vereadores estará entrando em recesso. Encerramos o primeiro semestre do ano de 26. Eu acho que um ano bastante produtivo, um meio ano bastante produtivo. Esse primeiro semestre é bastante produtivo dos trabalhos realizados pelo Legislativo Municipal, juntamente com a nossa população e juntamente com a administração municipal. Eu acho que nós anunciamos muitos recursos, muitas obras, muitas melhorias ao nosso município. Hoje abrimos aqui, senhor presidente, um creche suplementar que virá atender os agricultores do nosso município, e nós sabemos da importância disso. O nosso secretário de Agricultura se faz presente nessa sessão e sabe da importância que senhor presidente, tudo aquilo que vem e que vem beneficiar. Nós sabemos que o nosso município, nós não conseguimos potencializar o nosso município na geração de emprego, com a instalação de indústrias, enfim, algo que venha gerar empregos e renda ao nosso município, mas nós sabemos que essencialmente o nosso município ainda é um município agrícola e por isso nós temos esta necessidade de termos programas e projetos que também venham
atender a nossa população, estamos levando melhorias ao interior do município, no que se refere a obras importantes, senhor presidente, mas é aquilo que o vereador Valdinei trazia, das questões, nós já apresentamos aqui, eu acredito que eu devo ter apresentado 2 indicações para que nós pudéssemos sinalizar a Rua Paraná. Já fiz 2 indicações na questão do que se refere à sinalização da rodovia 163, no trecho onde nós tínhamos instalado o semáforo lá na saída da cidade, e também aqui, senhor presidente, em frente à Repessal. Eu penso que nós temos que termos algumas preocupações, e uma das preocupações no que se refere à questão da rodovia, eu estarei no dia 14 numa audiência novamente no DENIT com o superintendente, com o Hélio, tratando de alguns assuntos importantes, e um desses assuntos, senhor presidente, é a instalação desse novo redutor de velocidade eletrônica que foi instalado na rodovia, no trecho, aí no perímetro urbano da cidade. Nós temos em menos de 300 metros, 3 redutores de velocidade e um, no nosso entendimento, senhor presidente, que vem causando um grande problema na dificuldade de trafegabilidade dos veículos pesados. Os veículos tinham um pequeno espaço do redutor de velocidade instalado próximo à entrada do Instituto Federal, para que pudessem pegar um pouco de velocidade, e estou me referindo aos carros pesados, e conseguirem subir a famosa serra do bairro industrial, que é uma dificuldade muito grande para quem dirige. Aí vem o DENIT e instala no pé da serra um redutor de velocidade, obrigando os caminhões a reduzirem a velocidade antes de começarem a subir a serra, e aí sim, hoje nós temos um problema ainda muito maior. Se as carretas carregadas já estavam com dificuldades de transpor esse trecho que é de difícil acesso, e eu converso com alguns caminhoneiros, senhor presidente, e eles nos relatam, e não é possível talvez visualizar a olho nu as dificuldades, mas eu já recebi informações de caminhoneiros relatando que viajam o Brasil inteiro e consideram a serra do BNH a segunda pior serra para uma carreta carregada poder transpor esse trecho, pelo fato de ter a entrada da serra muito acentuada. Não representa a olho nu, mas os motoristas relatam essa dificuldade. E aí nós temos as carretas e isso é visível, porque se observarmos uma carreta subindo, ela já começa a bater marcha lá embaixo e vem e chega aqui em cima em 0. Muito devagar. Agora, com a redução da velocidade por esse redutor lá embaixo, dificultou ainda mais. Então, eu tenho essa audiência lá no DENIT no dia 14, onde irei estar tratando disso e também da sinalização do que é responsabilidade da rodovia, mas tendo o mesmo entendimento do vereador Valdinei, que se está no perímetro urbano, o município tem condições e possibilidade de legislar e de nós estarmos sinalizando para que nós possamos melhorar. Então, aquilo que o vereador Leandro sempre tem dito, que as obras são importantes, mas que é necessário, secretário Mauro, nós cuidarmos das pessoas. As obras são importantes, nós estamos levando obras importantes ao interior do município, mas é preciso nós dar assistência, é preciso nós estar junto aos nossos agricultores, sabendo de todas as dificuldades que os agricultores têm enfrentado, não só em nosso município, mas em toda a região sudoeste, em todo o país. Então é importantíssimo nós cuidarmos das pessoas e faremos esse cuidado dessa forma. Da forma que estamos realizando o cuidado com a nossa população na Secretaria de Saúde, em todos os departamentos, mas também no que se refere a recursos. E aí sim, vereador Raul, nós temos que fazer, e o vereador Leandro, eu fiz aqui algumas cobranças na Câmara de Vereadores, no que se refere à questão do reconhecimento àqueles parlamentares que estão efetivamente ajudando e contribuindo e destinando recursos ao nosso município. E é importante sempre se fazer isso, é importantíssimo se fazer isso, porque eu dizia aqui que o vereador Leandro não tem dificuldade nenhuma de reconhecer aqueles deputados, aqueles parlamentares que ajudam o nosso município, porque estão ajudando a nossa população. Estão ajudando o desenvolvimento do município, e esse é o nosso papel, de acompanharmos, de darmos suporte e de ajudarmos. E aí o vereador Raul
através da deputada Leandra, anuncia esse recurso que já está na conta do município para que nós possamos comprar alguns equipamentos e atender a nossa população do interior do município. Não menos importante estes recursos do que os demais que já vieram ao município, que já estão destinados. Hoje tomamos conhecimento também que foi depositado pela deputada federal Gleice Hoffmann, R$500 mil para a Secretaria de Saúde e para o atendimento da nossa população. Da mesma forma que nós aqui usamos a tribuna da Câmara de Vereadores para elogiarmos aqueles aos quais nós temos finalidade política e que nós reconhecemos o trabalho, temos que ter a grandeza de reconhecer os demais, por mais que talvez eu não concorde, e não falo eu, mas digo eu no sentido figurado de toda a população, que alguns têm um entendimento político, não concorde com a ideologia política ou com a forma de um grupo político, mas que nós precisamos fazer esse reconhecimento, porque a nossa população que está sendo atendida é a nossa população que está sendo beneficiada. Então é importantíssimo nós reconhecermos. Eu citei, senhor presidente, lá em meados de 2005, na Câmara de Vereadores, quando nós destinamos, através do DETRAN, e eu era diretor da 67ª Ciretran de Barracão, um recurso para o município de Barracão, e aí, senhor presidente, o prefeito da época teve dificuldade de dizer o nome do vereador e o nome do deputado que tinha destinado o recurso para o município, e posteriormente foi feita uma licitação, que hoje nós sabemos a forma que é feita, porque temos o conhecimento, e uma empresa de Frederico Westphalen ganhou para fazer toda a sinalização vertical e horizontal da cidade com o recurso do DETRAN. E aí os empresários da cidade começaram a questionar o porquê daquela obra estar sendo feita com uma empresa de Frederico Westphalen. E aí o prefeito teve que dizer que era um recurso do DETRAN e que a licitação foi feita pelo governo do Estado e teve que reconhecer tardiamente quem teria conseguido viabilizar o recurso, que era o vereador Leandro, e quem tinha destinado o recurso. E eu disse na tribuna da Câmara de Vereadores, senhor presidente, que quando Jesus foi testado pelos fariseus, vereador Raul, e mostraram para ele uma moeda, e perguntaram para Jesus se ele concordasse que se pagasse imposto a Roma, e Jesus perguntou aos fariseus, de quem é essa face na moeda? É de César. Então dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Para que possamos ser justos. Para que possamos ter o entendimento de que nós precisamos reconhecer. E reconhecendo, senhor presidente, o trabalho efetivamente. E eu conversava, senhor presidente, há poucos dias, com o nosso secretário de saúde do município de Barracão e com algumas lideranças políticas do município, e analisando várias questões que precisam ser analisadas. No que se refere à liberação de recursos, no que se refere a programas de governo e no que se refere à forma que a nossa população está sendo atendida. E é preciso nós refletirmos. É preciso nós termos esta consciência do reconhecimento e de como as coisas funcionam e de que forma as coisas funcionam mais fácil. A população tem que ter esse entendimento e essa compreensão. Então, fizemos jus aqui à deputada Leandre pela liberação desse recurso importantíssimo para o atendimento da nossa população e da agricultura do município. Fizemos aqui também o reconhecimento da deputada, já estou aqui anunciando como senadora, é pré-candidata a senadora, mas a deputada federal Gleice Hoffmann, que é deputada do Estado do Paraná e que também destinou R$500 mil de recursos à Secretaria de Saúde. Acho que dessa forma nós temos grandeza nas nossas atitudes, porque da mesma forma que eu cobrei que houvesse este reconhecimento, e muitas vezes os nobres colegas vereadores, muitas vezes têm dificuldade de falar o nome dos deputados que o vereador Leandro apoia, que trazem e já trouxeram muitos recursos para o município de Barracão. Eu não posso ser aqui, senhor presidente, usar 2 pesos e 2 medidas, porque tenho dentro de mim um sentimento e um senso de justiça, e, portanto, tenho que reconhecer o trabalho do vereador Raul destinando esse recurso ao município, e da mesma forma da deputada Gleice, que também traz R$500 mil para o atendimento da nossa população na Secretaria de Saúde. Desejo aos senhores vereadores um bom recesso. Nós sabemos, e é importante a população do município saber, que os vereadores não teremos sessões ordinárias na Câmara, os vereadores estão à disposição para a convocação de qualquer sessão extraordinária, e também que o nosso trabalho de vereador do município de Barracão ele não cessa, porque a Câmara de Vereadores não terá 4 sessões
ordinárias nesse período. A Câmara permanece aberta, os nossos servidores permanecem aqui atendendo a população e os vereadores, tenho certeza absoluta que os 9 estão à disposição da população para continuarmos o trabalho que nós realizamos. Bom recesso a todos, agradeço, senhor presidente, a compreensão e o trabalho realizado, como eu já disse, de suma importância para o nosso município nesse primeiro semestre. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra, doutor Tasso. Quero aqui cumprimentar o senhor presidente e os demais vereadores, ao doutor Carlos, dona Adriana, a Eliane, nosso secretário Mauro, a Elaine, que faz um excelente trabalho lá no meio ambiente de nosso município, a Nathalie, o Josiel, o Júlio, e aos demais aqui na casa que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos prestigiando. Quero aqui fazer, em breves palavras, aqui um agradecimento ao deputado Gugu Bueno, que visitou o nosso município aí no dia de hoje, um deputado parceiro do município, e muitos recursos destinou para o nosso município ao longo desse ano, muitos recursos que nós vereadores aqui da base do governo anunciamos aqui. Então, hoje ele esteve aí visitando o nosso município e já se comprometendo a auxiliar ainda mais o nosso município ao longo do tempo aí que vai se passando no final do mandato do prefeito Jorge. Então, um deputado parceiro do município que vem aí ajudando muito o nosso município. Queria fazer um agradecimento também à Eliane aí por sempre estar nos auxiliando aí, né, nos projetos importantes que vêm para essa Casa de Lei. A gente sabe que a abertura de crédito suplementar é um projeto de praxe, né, Eliane, mas sempre está nos auxiliando. A Elaine também, que veio hoje aí dar o seu parecer do projeto do saneamento. Só agradecer duas pessoas importantes que desempenham um excelente trabalho, a Eliane lá na contabilidade. Às vezes a gente reconhece os engenheiros, reconhece todos, a gente esquece, às vezes, da Eliane, de todos da contabilidade que desempenham um excelente trabalho naquele departamento. Não também o setor de licitação, também, que desempenha um excelentíssimo trabalho, despachando todas as licitações que tem no nosso município. Seria isso, senhor presidente. Demais vereadores, com a palavra, o Raul. Eu quero fazer um agradecimento especial aí também a todos os vereadores, né, os secretários, que sempre, né, que a gente conversa com eles, e a gente tem mantido um diálogo até aqui. Eu tenho certeza que alguma coisinha sempre vai ter de reclamação, né, ou de um lado ou do outro, ou de críticas, né, da própria população, e nós como político que somos, temos que aceitar as críticas para nós melhorar para o dia de amanhã, né. E eu fico feliz pelos recursos que têm vindo para o nosso município, e quero completar ali o que o vereador Leandro falou. Eu até não tenho assim dificuldade de falar dos vereadores, dos deputados que trouxeram recursos. A questão é que eu até nunca falei, né, nem de recurso que eu fui até a capital e consegui trazer, como vereador, né, direto falando com o deputado, mas eu devo reconhecer que todos os deputados que trouxeram recursos para o nosso município, inclusive a dupla de Vermelho, que sempre está ajudando o nosso município, aí, eu sou grato a eles. Eu já cheguei a votar uma época para o deputado Vermelho, é uma pessoa boa e traz recursos para o nosso município, devemos agradecer. Esse recurso de 500 mil também aí da Gleice é uma benção para o nosso município, é para a nossa saúde, devemos agradecer também, né? Deputado Adão Litro, deputado Paulo Litro, o deputado Gugu Bueno, inclusive eu estava para ir hoje lá no encontro com eles, mas em função de outras forças maiores eu não pude ir. Mas o Barracão está de parabéns com as turmas de deputados que nós temos ajudando o nosso município, né? E se nós manter essa corrente aí, que quanto mais deputados nós tiver ajudando o nosso município, ajudando a nossa população, com certeza vai melhorar, né? Não podemos ficar, de repente, assim,
nós aqui do Legislativo, eu penso assim, posso estar errado, né? Os vereadores podem até me corrigir. Eu penso assim que nós do Legislativo, estiver unido para buscar recursos para o nosso município, com certeza vai ter muitos recursos em todas as áreas. Esse recurso que veio da Leandra agora para a agricultura, eu como moro na agricultura e trabalho lá, eu sei a dificuldade que é. E eu fico feliz por esse recurso. Tenho certeza que muita gente vai ficar feliz com um recurso assim. E falando com o Mauro ali, o Mauro já tem um projeto mais ou menos encaminhado para o futuro aí, para a cama de aviário, para se espalhar na lavoura do produtor. Mas isso tudo vem é uma coisa puxando a outra. Nesses equipamentos vai ser comprado máquina para espalhar o adubo, né? Nós poderíamos tocar o projeto, né, Mauro? Já o quanto antes esse da cama de aviário, mas se nós não temos uma máquina para espalhar, vai ficar lá, né? Mas assim, uma coisa vai levando a outra. E quanto mais recurso vir, não importa de onde que veio esse recurso, vindo para Barracão é o suficiente. Eu acho que um bom diálogo entre executivo e legislativo sempre vai funcionar. E Barracão vai só andar para frente. Quero agradecer de coração, principalmente os vereadores que mandaram mensagem para mim no dia de ontem, no dia de hoje. Eu fiz uma viagem aí para fora. A minha avó faleceu e eu tive que ir para lá. E eu fico agradecido com a população de Barracão pelas mensagens que mandaram para mim. Isso eu falei lá no Rio Grande do Sul que eu ia chegar aqui, porque tem muita gente minha que está lá, que deve para esse Barracão, morou aqui. Mandaram abraço para a Câmara de Vereador, muitos conhecidos que vocês mesmos conhecem. A minha avó foi uma pioneira no Barracão, criou os filhos tudo aqui. Ela veio embora do Rio Grande do Sul, quando veio, separou com meu avô, com 14 filhos, criou os 14 aqui no Paraná. E quase todos de Barracão conhecem a minha família, e eu fico agradecido a todos que mandaram mensagem para mim, me desejando boa viagem, e eu fico feliz por isso. Desejo a todos um bom recesso e que Deus proteja e guie os nossos passos. Demais vereadores. É isso aí, também queria agradecer, né, hoje a presença do deputado Gugu Bueno no nosso município, uma pessoa simples, uma pessoa que faz parte desse desenvolvimento que o nosso município vem vivendo hoje. Assim como Eliane e Eliane são muito parecidos. O teu trabalho é muito importante e vem desenvolvimento, qualidade de vida ao nosso município. Assim também, Mauro, a tua secretaria vem prestando um trabalho muito importante e expressivo ao nosso município. Eu posso falar aqui dos alivinhos, dos peixes distribuídos. Cara, isso é muito importante. Agora a plantação de mandioca, de pepino, já com a venda né, para Cantu. Olha como isso é desenvolvimento importante, isso dá emprego a pequenos produtores rurais. Então isso é desenvolvimento, Mauro. Assim também como a Secretaria do Dr. Carlos da Saúde vem fazer um bom trabalho, mas assim também a Secretaria da Saúde tem que ter dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem, né, Carlos? A coisa não anda. E é assim também o trabalho dos vereadores, trazer dinheiro para a saúde e o trabalho vai acontecendo. Então, Mauro, isso é muito importante. O município tem que dar o quê? Condições para que essas pessoas não saiam da lavoura, ficam lá na lavoura. Por isso é importante essas questões de asfalto para o interior, né, garantindo o quê? Qualidade de vida. Qualidade de vida para as pessoas. Então isso é muito importante. Então Barracão hoje está vivendo um momento novo e histórico. Podem ter certeza aqui, senhores vereadores, pode que ter aqui 100 anos, vai passar mais muitos prefeitos por aqui, mas igual a esses 2 mandatos que vivemos em nosso município, qualidade de vida, desenvolvimento, estrutura, em todo sentido, no esporte, na saúde, rodoviário, quantas melhoramos a questão no rodoviário interior, não só no asfalto, mas nas estradas do interior. Hoje, você pode andar aí bem tranquilamente, mesmo com toda essa chuva, as estradas estão boas. Então isso é qualidade de vida, é desenvolvimento. Então esse é o momento bom que o nosso município vem passando. E o Gugu Bueno, que esteve aqui hoje, faz parte desse desenvolvimento, faz parte dessa grande salto, nosso município, nessa questão de emprego, renda, qualidade de vida, enfim.
Então isso é muito importante. Então agora, senhores, vamos entrar em recesso, né? A próxima sessão vai ser dia 6 de agosto. Muito importante esses 3 projetos. Os vereadores levar para suas casas. Qualquer dúvida, procurar o Carlinho, né, o controlador interno do nosso município, com algumas explicações, algumas orientações. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 6 de agosto, devido ao acesso parlamentar e do meio do ano. Nesse mesmo local, nesse mesmo horário, encerro esta sessão.